Boa tarde, hoje é quarta-feira, 15 de junho, e o Senado Notícias está no ar. 2 projetos aprovados hoje pela Comissão de Direitos Humanos pretendem favorecer pessoas com deficiência. Um dos projetos torna obrigatória a instalação de banheiro familiar e fraldário em ambientes coletivos, públicos ou privados. Consideramos razoável a preocupação de, em imóveis a serem construídos, reservar-se espaço para a oferta de banheiro familiar, bem como para fraldário habilitado ao uso de qualquer responsável por criança pequena que dele necessite. E, para além dessa obrigação, fazer dela uma condição para a obtenção do habite-se. O outro projeto obriga hospitais e estabelecimentos de saúde de médio e grande portes a disporem de equipamentos adequados às pessoas com deficiência. O Brasil precisa progredir na promoção dos direitos humanos, em especial dos direitos das pessoas com deficiência, colocando-se no mesmo patamar de países que costumamos chamar de primeiro mundo. Trata-se, então, de um hiato que deve ser preenchido, pois, como lembrou o autor dessa inovação proposta, o senador Paulo Paim, em muitas ocasiões as pessoas com deficiência não recebem o atendimento apropriado em função da inadequação dos equipamentos médico-hospitalares, até mesmo em atividades básicas, como ocorre, por exemplo, quando não há balança própria para cadeirantes, sendo o tema praticamente esquecido nos regulamentos técnicos que elencam exigências para o funcionamento de hospitais, clínicas e centros médicos. A Comissão de Direitos Humanos aprovou também requerimento de diligência externa para acompanhar as investigações sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, no Vale do Javari, no Amazonas. Ontem, o colegiado fez outra diligência externa, esta em Umbaúba, Sergipe, onde Genivaldo de Jesus Santos foi morto por asfixia numa viatura da Polícia Rodoviária Federal em maio. Os senadores Humberto Costa, Alessandro Vieira e Rogério Carvalho conversaram com a viúva de Genivaldo e se reuniram com representantes do Ministério Público e das Polícias Federal e Rodoviária Federal para pedir a resolução da investigação e punição dos envolvidos. Vítimas de constantes agressões não apenas no exercício da profissão, como também na vida privada, jornalistas e representantes da categoria debateram na Comissão de Direitos Humanos alternativas para a prevenção da violência. A missão do profissional de imprensa é apurar e transmitir com fidelidade os fatos para o público. Elas e eles são responsáveis pela informação correta, com isenção e imparcialidade. Para lembrar que o importante é o fato e não quem dá o recado, uma velha máxima dos cursos de comunicação diz: jornalista não é notícia. Só que de uns tempos para cá, os profissionais do jornalismo vêm ocupando cada vez mais o noticiário, não pela vaidade, mas por um outro motivo. São vítimas de agressões de todo tipo. As denúncias não são de hoje, mas se tornaram cada vez mais frequentes. E a julgar pelas estatísticas de números cada vez mais elevados, jornalista virou profissão de risco. Num requerimento para audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, o senador Humberto Costa destacou que só em 2021 foram mais de 400 ocorrências, segundo o relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, o que, para ele, revela um Brasil sem liberdade de imprensa. Essa audiência tem por objetivo principal trazer essa discussão. Na audiência interativa, o diretor do Congresso em Foco relatou com detalhes agressões sofridas por uma repórter do órgão. Viajarei até sua casa com a arma que estou enviando a foto em anexo. Tenho 200 balas. Assim, fazer a festa no seu cafofo e provavelmente morrer em um belo confronto com a polícia, depois de estuprar você e todas as crianças presentes. Os convidados abordaram um risco crescente para os profissionais na cobertura das próximas eleições e para o próprio regime democrático. Vamos estar na rua cobrindo essa eleição, cobrindo comícios, fazendo investigações e o que está acontecendo é muito preocupante, porque eu não sei como a gente vai conseguir cobrir essa eleição. Nós estamos sob ataque, isso é evidente, mas a gente precisa entender por que somos o alvo. A imprensa, ela é atacada porque ela faz parte justamente da infraestrutura da democracia. Não é a única, mas é parte, sim, dessa infraestrutura.
Portanto, quem está sob ataque não é apenas um jornal ou uma profissional. O que está sob ataque é a democracia. Nós estamos efetivamente sob ameaça, não é? Se o presidente da República terá as condições para concretizar o seu sonho de há muito tempo, especialmente do primeiro dia em que assumiu o cargo de presidente da República, que é o de se transformar em ditador do Brasil por meio de um golpe de Estado, nós não sabemos como nós vamos agir diante de uma tentativa de transformar essa ameaça em algo concreto. Eu creio que isso tem sido uma coisa que tem clamado por mais pessoas se manifestando, pelo próprio parlamento se manifestando. Tem havido algumas manifestações, especialmente da parte do presidente do Senado, de senadores, enfim, mas precisamos mais. Talvez os próprios candidatos à presidência da República, que estão comprometidos com o regime democrático, deveriam se manifestar de forma mais intensa. A Câmara dos Deputados concluiu hoje a aprovação do projeto de lei complementar 18, que fixa teto de 17% ou 18% do ICMS sobre combustíveis e foi aprovado pelo Senado na segunda-feira. O substitutivo da Câmara, aprovado hoje, segue para a sanção presidencial e prevê até 31 de dezembro uma compensação paga pelo governo federal aos estados pela perda na arrecadação do imposto. O presidente Jair Bolsonaro vetou o dispositivo de lei aprovado em maio pelo Congresso que proibia as empresas aéreas de cobrarem por um volume de bagagem despachada em voos nacionais ou internacionais. Para o presidente da República, a medida aumentaria os custos dos serviços aéreos e o risco regulatório, o que reduziria a atratividade do mercado brasileiro a potenciais novos competidores e contribuiria para a elevação dos preços das passagens aéreas. O veto foi publicado no Diário Oficial da União, na edição desta quarta-feira. A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem o relatório preliminar ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. Os parlamentares têm do dia 15 ao dia 23 de junho para sugerir mudanças no relatório final. O relatório preliminar estabelece regras para a apresentação e acolhimento de emendas, que são ilimitadas no caso de mudanças na redação. No entanto, há limites nas emendas de metas e prioridades. Como já aconteceu no ano passado, ficou definido no relatório preliminar que cada senador, deputado, bancada e comissão poderá apresentar até 3 emendas. Neste ano, o que mudou foi o número de emendas que o relator deverá acolher. Antes, ele tinha que acolher as 3 emendas de bancada e de comissão e 10 entre todos os 513 deputados e 81 senadores. Em 2022, ele deverá acolher 15 emendas individuais. É como se fosse a regra do jogo, né? Como vai funcionar, quantas emendas nós vamos receber. Agora começa o prazo para a apresentação de emendas. Os parlamentares têm entre os dias 15 e 23 de junho para sugerir mudanças no relatório final. A expectativa do relator é que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias seja aprovado dentro do prazo, antes do recesso parlamentar. Nós temos que trabalhar de uma forma mais pragmática e mais rápida. Eles estão até falando que eu estou parecendo o Schumacher, da velocidade que eu estou dando. Mas é porque a gente precisa passar por essa etapa com bastante velocidade, para que a gente possa então, discutir o relatório, o LDO, com mais tranquilidade, com as audiências públicas e com mais maturidade, e sempre escutando ao olhar o contraditório para que a gente possa enriquecer esse projeto. Qual que é a data que você acha que vai ser possível votar? Então, nós estamos pensando mais ou menos dia 5 de julho. Ontem foi o Dia Mundial do Doador de Sangue e o Congresso Nacional foi iluminado de vermelho em homenagem à data. Doar sangue salva vidas. E para incentivar esse ato de solidariedade, em 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. No Congresso Nacional, as cúpulas foram iluminadas de vermelho, em homenagem a esse dia. É um gesto muito nobre
e que o brasileiro deveria incorporar na sua cultura esse hábito saudável que muitos países têm de doar sangue para salvar a vida, que você não sabe nem de quem, mas você está contribuindo sim com a humanidade. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do médico Karl Landsteiner, que em 1930 ganhou um prêmio Nobel por ter descoberto a classificação dos tipos sanguíneos. Hoje, depois de muitos outros avanços, é possível doar sangue em um hemocentro, como este aqui. Todos os hemocentros, de uma forma geral, especificamente por hoje ser o Dia Mundial do Doador, trabalham com programações diferenciadas para os doadores. Nós aqui hoje estamos investindo no cenário musical. Você está se doando para outra pessoa, então é apenas alguns minutinhos do seu tempo, não dói nada. A minha primeira doação de sangue eu tinha muito medo, mas desde então eu vi que era muito tranquilo e eu venho doando desde 2016, já faz alguns anos, e vale muito a pena, gente. A doação é super tranquila, é rápida. Quem tem medo de agulha é só fechar os olhos. Não há risco, por exemplo, de contaminação. O material ele é estéril. O kit ele é único, né? Se eu usei um kit em mim, esse kit ele vai ser, por exemplo, a agulha vai ser descartada, essa bolsa vai ser utilizada e depois da utilização ela vai ser desprezada. Uma pessoa adulta tem em média 5 litros de sangue em seu corpo e o máximo de sangue retirado em cada coleta são 450 mililitros. Pouca quantidade para o doador, mas um volume capaz de salvar até 4 vidas. Se você tem uma redução de volume sanguíneo, você faz o sistema todo parar de funcionar. Você faz o coração parar de funcionar, você faz o cérebro parar de funcionar. Então é importante que a gente tenha esse fluxo sanguíneo rodando dentro de um corpo. Se você tem uma perda, a gente faz a reposição. No hospital que eu estava internada, o estoque de sangue já estava acabando. Fiz uma campanha nas redes sociais. E graças aos meus colegas de trabalho e amigos particulares íntimos, eu consegui muitos doadores. Doar sangue é um ato de amor. Doe sangue. O sangue doado, aqui no Hemocentro de Brasília e nos demais hemocentros públicos do país, eles atendem integralmente a rede pública de saúde do seu estado. A política é regionalizada, portanto, cada hemocentro do estadual atende a sua rede de saúde local. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos que estejam pesando mais de 50 quilos. Antes da coleta, é importante estar bem alimentado e ter tido uma boa noite de sono. Além disso, o doador não pode ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Todo o processo leva em torno de 60 minutos a 1h30. Desde o momento do registro, são 2 triagens, uma triagem hematológica, uma triagem clínica. A coleta em si leva em torno de 5 a 8 minutos e tem um lanchinho antes e um lanchinho depois que a gente oferece. Após a coleta, a recomendação é beber bastante líquido e evitar esforço físico exagerado até 12 horas após a doação. Se você gostaria de ajudar a salvar vidas, procure os hemocentros públicos do seu estado ou hemonúcleos distribuídos pelos municípios. Chamo todo mundo aqui também para vir doar sangue, é bem tranquilo e é bom poder ajudar, né? Se a gente está saudável, a gente também tem que trazer isso para os outros. Você que está aí em casa, precisando fazer algo aí, venha doar sangue aqui no Hemocentro. Venham doar sangue, venham fazer parte dessa corrente solidária. A gente tem certeza que vocês vão ter uma experiência maravilhosa e que vocês vão se tornar doadores fidelizados. Passamos agora a ler direito de resposta concedido judicialmente a Flávio Werneck Meneghelli por reportagem publicada aqui no Senado Notícias durante a cobertura da CPI da pandemia. Anteriormente, ao noticiar a suspensão da quebra de sigilo telefônico do ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde, Flávio Werneck Nossi dos Santos, pelo ministro Barroso, que havia sido determinada pela CPI da Covid, usamos erradamente a foto do policial federal Flávio Werneck Meneghelli para ilustrar a matéria. Esclarecemos nosso erro e informamos que Flávio Werneck Meneghelli nunca ocupou qualquer cargo no governo de Jair Bolsonaro, não tendo qualquer relação com os fatos investigados pela CPI e apresentando uma reputação íntegra em todos os seus anos de serviço público. Pelo nosso equívoco, pedimos desculpas. A Comissão de Educação analisa projeto que cria a Semana de Conscientização das Doenças Raras. Conforme a proposta, a última semana de fevereiro, todos os anos, seria voltada à pesquisa, informação e capacitação sobre o tema. Como o próprio nome diz, doenças raras são definidas pelo número reduzido de pessoas afetadas.
A Organização Mundial de Saúde considera rara uma doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil. Estima-se que existam de 6 a 8 mil tipos de doenças raras, 80% de origem genética. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas vivem com alguma doença rara. O projeto, que está na Comissão de Educação do Senado, estabelece uma Semana Nacional de Informação, Capacitação e Pesquisa sobre essas doenças, a ser comemorada na última semana de fevereiro de cada ano. O projeto original do senador Romário previa um dia de conscientização sobre o tema. Os deputados ampliaram a proposta para uma semana. O presidente da Associação Brasileira de Doenças Raras ressalta a importância de chamar a atenção de governo e sociedade para essa discussão. Hoje nós já somos um total de 13 milhões de pessoas afetadas com doenças raras. E a importância de que os governantes, principalmente os governos, implemente em seus estados e seus municípios a Portaria 199 de 2014, que se fala sobre a questão dos centros de serviços de referência para as pessoas com doenças raras. Então, a importância da semana é sensibilizar que os governantes, e a população entenda da importância de estar debatendo sobre as doenças raras. Porque as doenças raras, ela afeta qualquer família. E quando afeta uma pessoa, ela afeta toda a família. A instituição de um dia ou semana nacional de informação, qualificação e pesquisa na área de doenças raras é muito importante. É uma área que precisa muito de apoio, de conhecimento, muitos profissionais altamente habilitados trabalhando pelo Brasil. Existe, inclusive, a necessidade de articulação dessa pesquisa, um centro nacional que possa, na verdade, coordenar esses esforços todos que vêm ocorrendo pelo Brasil. Mas não só isso, temos também o apoio para as famílias, o atendimento das pessoas, desde o diagnóstico até quando for necessário na vida dessa pessoa, inclusive com a dispensação dos medicamentos aprovados pela Anvisa e que devem receber toda a atenção do Ministério da Saúde para a sua incorporação no SUS. Depois de ser debatido em 3 audiências públicas, o projeto que flexibiliza as normas para a regularização fundiária está pronto para ser votado. A votação ocorre ao mesmo tempo em 2 comissões. No Brasil, há várias áreas públicas rurais que são ocupadas há anos sem regularização. A Lei da Amazônia Legal disciplina o modo como devem ser feitas essas regularizações. Mas há 2 projetos de lei no Senado que tramitam em conjunto com o objetivo de tornar esse processo menos burocrático. Entre as mudanças estão uma autodeclaração de cumprimento dos requisitos legais e a dispensa de vistoria prévia pelo INCRA de imóveis pequenos e médios. O texto prevê ainda que a titularidade da terra, que antes era concedida a ocupações até 2004, passe agora para 25 de maio de 2012. E o tamanho da área a ser regularizada passa de 1.500 para 2.500 hectares. O ocupante ele vai pagar pela terra, ele não recebe de graça. E quando ele paga, ele também se submete a condições resolutivas, que são, na prática, obrigações que são impostas ao ocupante para ele respeitar o meio ambiente e ter determinados comportamentos de exploração efetiva e ética da terra. Se ele violar esses deveres, ele perde a titularidade do bem. Mas há vários requisitos para formalizar a titularização dessas terras. A regularização fundiária só será permitida, por exemplo, para aquele produtor rural que tenha ocupado a terra de forma mansa, pacífica e de boa fé. O produtor rural sem o título da sua propriedade é como se fosse uma pessoa sem o CPF. Ele não consegue ter acesso a nada. Para o produtor rural, ele tem vários benefícios, como acesso a políticas governamentais, acesso ao crédito rural e ao seguro rural, acesso à assistência técnica e gerencial, acesso também a uma maior valorização de todo o seu patrimônio como um todo. Além disso,
ele vai ter a obrigatoriedade da implementação do Código Florestal, ou seja, ele vai ser obrigado a preservar a vegetação nativa, as áreas de preservação permanente, a reserva legal. Essa advogada argumenta que abrir mão da vistoria prévia do INCRA vai permitir fraudes no processo de regularização. Você não pode, por exemplo, ocupar uma área de mais de 2.500 hectares. Uma área maior que isso não é passível de regularização. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa grila várias áreas de 2.500 hectares e coloca uma em nome da mãe, do tio, do primo, do sobrinho. E aí é a vistoria que vai aferir que são várias áreas e só tem uma casinha, uma sede da fazenda, né, que está administrando tudo aquilo ali, que na verdade não é uma área só, que é uma grande área, sendo regularizada em nome de várias pessoas. E ressalta ainda que o projeto vai favorecer a grilagem de terras. Quando você está entregando título para pessoas que desmataram áreas de forma irregular e não cobra uma recuperação dessas áreas, você está incentivando, né, que a grilagem continue acontecendo, que o desmatamento continue acontecendo. Você está dizendo para essas pessoas que o crime compensa, porque depois elas vão receber um título de propriedade sobre essas áreas. E ela é, então, uma lei totalmente desnecessária, que está vindo, na verdade, para facilitar a grilagem de grandes áreas rurais na Amazônia brasileira. A matéria está tramitando de forma conjunta na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente, que realizaram várias audiências públicas sobre o tema. O relatório já foi lido, tanto na CMA quanto na CRA, pois a tramitação é conjunta. Nós estamos prontos para votar, aguardando apenas a parceria ou autorização da CMA para votar junto com a CRA, porque como tramita em conjunto, as duas comissões têm que votar no mesmo dia. O Senado deve começar a analisar em breve o projeto que cria o Marco Legal das Garantias de Empréstimos. Um ponto polêmico da proposta é o aumento de situações de penhora do único imóvel da família em caso da não quitação da dívida. O texto reformula as normas que regulamentam as transações de tomadas de empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso da não quitação da dívida. O objetivo é diminuir os riscos dos credores e baratear o custo do crédito no Brasil. O projeto também autoriza a criação de instituições gestoras de créditos, as IGGs, a intermediar a oferta de garantias entre o tomador de empréstimo e as instituições financeiras. A finalidade é que o consumidor não precise ir a várias instituições bancárias para fazer cotações. A ideia de ter um intermediário é que esse intermediário vai facilitar a obtenção de créditos em vários bancos. Eventualmente, eu posso ir em 3 bancos e pegar 3 empréstimos diferentes. E todos esses empréstimos vão confluir para o IGG porque terão a mesma garantia real. O IGG vai ficar incumbido de gerir essa garantia, de promover execuções e de promover a cobrança dessas dívidas e repartir entre os credores. A possibilidade de se ampliar o penhor para outras instituições financeiras, a princípio, pode ser benéfico. No entanto, é importante lembrar que esse tipo de modelo já foi tentado anteriormente e acabava gerando a participação de agentes econômicos predatórios que levavam as pessoas ao endividamento com juros abusivos. Portanto, essa medida só poderá funcionar se for acompanhada de outras que evitem abusos contra os consumidores. A vantagem é uma agilidade muito maior para o credor, pois quem está fazendo a avaliação e quem existe uma instituição por trás, então todo o risco processual de uma inadimplência passa a ser da gestora. Então, quando há um risco de inadimplência, o banco pode requerer a gestora justamente a liquidação desse ativo e com isso a gestora fará todo o processo de execução e até o pagamento. E para o tomador fica muito mais fácil, pois ele poderá, com o mesmo imóvel, conseguir outras linhas de crédito com outras instituições financeiras. Os pontos principais do texto são: permitir a exploração de um serviço de gestão especializada de garantias, conceder a isenção de impostos sobre aplicações de estrangeiros em títulos privados, agilizar a retomada de veículos comprados por leasing em razão da dívida, aumentar situações de penhora do único imóvel da família.
Esse último ponto tem sido o mais polêmico da proposta. Se houver uma execução, esse bem passa a ser executado e não tenha mais a proteção sobre o bem de família. Mas isso já era entendido quando você dava um bem desse como uma inovação, ou até quando você fazia uma alienação fiduciária ou até uma hipoteca usando esse bem de família. Com a mudança de vinda da lei, haverá uma possibilidade de alguém perder o imóvel se ofereceu ele como garantia no empréstimo bancário. Consequentemente, há o risco de que famílias venham a ser despejadas do seu único imóvel e venham a morar em condições precárias ou mesmo fiquem em situação de rua. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.